Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver a diferença entre alguns itens do inglês e outros, que acaba confundindo assim o uso. Eles meio que têm o mesmo propósito, porém a utilização deles é diferente, acaba pegando bastante para quem está começando a estudar. Vamos começar então pela diferença entre do e make. O do a gente usa para quando a gente vai realmente fazer alguma coisa, mas no sentido de tomar uma atitude em relação a algo. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. What are we going to do for dinner? Nesse caso de what are we going to do for dinner, tá se referindo a gente vai sair para jantar, ou então a gente vai pedir comida. Tá se referindo, na verdade, a um ato que você vai tomar, não necessariamente alguma coisa que você vai produzir. Quando você vai fazer alguma coisa de realmente preparar, aí sim a gente usa o make. Então, what are you making for dinner? Tá se referindo ao que você vai preparar, usando as ferramentas e realmente indo na cozinha e preparando a comida. Um exemplo mais claro é the teacher makes the homework for the student to do the homework. Então, o professor faz o dever de casa, ele produz o dever de casa para o aluno fazer, resolver o dever de casa. Então, o do vai estar ali para quem está fazendo aquilo e o make é para quem está manufaturando, para quem está produzindo aquilo. Fechou? No próximo então é o hear and listen. O hear e o listen, os dois querem dizer ouvir. Porém, o hear é para quando você ouve alguma coisa que tá a um barulho de fundo, assim, sabe? Por exemplo, did you hear that? Você ouve um barulho que aconteceu lá no meio da casa, você tá conversando e não é nisso que você estava prestando atenção. É um barulho que passou assim, meio que do background, do som de fundo. Agora o listen é quando você está realmente, ativamente prestando atenção em algo. Então, por exemplo, I'm listening to a song, I'm listening to a conversation, I'm listening to what you're saying. Então, eu estou ouvindo uma música, estou ouvindo uma conversa, espiando. Estou ouvindo o que você está dizendo para mim. Então, listen é quando você está prestando atenção, hear quando você ouve sem querer. It's junto e o it's separado com o uso do apóstrofo. O it's, ele está se referindo ao pronome possessivo da terceira pessoa do singular it, certo? Então tem his pro he, tem o her pro she e tem o it's pro it. E esse vai ser escrito tudo junto. O it separado, com apóstrofo, ele vai estar se referindo ao it is, certo? Então são duas palavras separadas, tem o it e o is. Tem a terceira pessoa do singular it e depois tem o verbo to be is, certo? Então são duas coisas diferentes, a gente vai usar o apóstrofo para separar as duas palavras. Então essa é a diferença. O many e o much. Para entender a diferença entre o many e o much, primeiro a gente precisa entender a diferença entre substantivos contáveis e incontáveis, os countables and uncountables. Então, por exemplo, os uncountables são coisas que são muito pequenas para a gente conseguir contar. Então, por exemplo, grãos de arroz ou grãos de açúcar, ou então gotas d'água. Aliás, nem dá para contar uma gota de água, a partícula do H2O. Não dá para você contar one water, two waters, three waters. Isso não existe. Então, eles são uncountables, certo? Mas agora, um exemplo de como a gente faz para contar água seria usando os mililitros, ml, ou ounces, no caso do inglês, que seria onças, mas enfim. Onças? Onças é uma unidade de medida para líquidos, ou para massa, volume, sabe? Só que, é que os americanos, a gente usa, metro, eles usam inches, sabe? A gente usa centímetro, eles usam inches. Pés, né? Polegadas. Isso, aí a gente usa metros, eles usam feet, que é pés. A gente usa peso é quilos, eles usam pounds, que é libras, É tudo bem misturado, tudo de ponta cabeça, eu odeio os americanos. Porque os britânicos também, Hã? Quilômetros também. Quilômetros, eles vão pra milhas. Os britânicos, eles acertam, eles são mais certinhos, eles usam centímetro, quilômetro. Agora os americanos não, eles são tudo invertido. Então, as unidades de medida seriam as ferramentas que a gente vai ter para contar os incontáveis. Enquanto para os incontáveis, a gente vai usar o how much water. Para os contáveis, a gente vai usar how many cups of water, how many glasses of water, how many bottles of water. Porque você consegue contar one bottle, two bottles, three bottles of water.
Mas agora para água, né? Quantas águas tem no oceano? Não existe. Então, how much water is in the ocean? Certo? Então, por exemplo, você pode fazer uma pergunta com how much. Por exemplo, how much sugar would you like in your coffee? Quanto açúcar você gostaria que eu colocasse no seu café? E a pessoa responde, I would like 3 spoons of sugar. Eu gostaria de 3 colheres de açúcar. Or 3 cubes of sugar. No caso, né, dos Estados Unidos eles teriam cubinhos de açúcar também. Então é isso, pessoal. Como esse vídeo tá ficando muito longo, a gente vai acabar por aqui e a gente continua no próximo. Fechou? Então beleza. Bye bye, guys. See you in the next video.